Passemos agora à segunda parte da aula de imagem das doenças não tumorais da parede abdominal anterior e regiões inguinais. Nesta segunda parte, nós vamos discutir os aspectos anatômicos e radiológicos das hérnias relacionadas com a região inguinal. Dentre os métodos de imagem que utilizamos para estudar as hérnias de uma forma geral, nós temos a ultrassonografia, a TC, a ressonância magnética e a hernografia. Em geral, o exame de primeira escolha para a avaliação de pacientes ambulatoriais com suspeitas de hérnia é a ultrassonografia. É um exame rápido que possibilita a avaliação das hérnias por manobras dinâmicas, que vamos ver mais à frente, e que, em geral, caracteriza bem os locais de falha, os locais em que há protrusão do conteúdo da cavidade abdominal. Mas, infelizmente, ele, como acontece em outros locais, é operador dependente, isto é, quanto mais experiente a pessoa, teoricamente, maior a acurácia na detecção dessas hérnias. A tomografia é utilizada em casos principalmente emergenciais, em que o paciente se apresenta, por exemplo, com um quadro de abdômen agudo, secundário a uma hérnia encarcerada ou estrangulada. Então, quando é necessário verificar se existe algum aprisionamento do conteúdo abdominal no orifício da hérnia e verificar também sinais de isquemia intestinal, sofrimento, isquemia de outros tecidos que se encontram aprisionados, nós realizamos a tomografia computadorizada. A ressonância magnética, ela não é um exame utilizado como primeira escolha, tanto no nível ambulatorial como no nível emergencial. E ela é muito mais bem indicada para aqueles casos em que existe um diagnóstico diferencial com lesões do esporte ou hérnias do esporte, por exemplo, a pubalgia atlética. A hernografia é um procedimento que não é realizado de rotina. Você injeta um meio de contraste dentro da cavidade peritoneal, espera um tempo e estuda por meio de radiografia ou escopia o acúmulo do meio de contraste nos locais em que há protrusão do conteúdo da cavidade peritoneal através de uma falha, através de um orifício herniário. Começando então pelas hérnias que se relacionam com a região inguinal, nós temos três tipos delas: a hérnia inguinal indireta, a hérnia inguinal direta e a hérnia femoral. As características da hérnia inguinal direta é o tipo de hérnia mais comum, de uma forma geral, inclusive incluindo aquelas hérnias da parede anterior do abdômen. Ela é mais frequente no sexo masculino e é devido a um defeito congênito que leva à persistência do processo vaginal. Nós vimos na parte 1 o desenvolvimento desse processo vaginal, que ocorre paralelo àquele cubernáculo, que é um cordão fibroso que permite a migração intestinal do testículo. E o processo vaginal ele se oblitera com 2 meses de idade. Então, nos indivíduos em que esse processo vaginal ele é persistente, existe uma série de condições que estão associadas a essa alteração congênita, dentre elas a protrusão do conteúdo da cavidade peritoneal para dentro do canal inguinal. E esse conteúdo ele penetra o canal inguinal por meio do processo vaginal persistente. Essas hérnias elas são localizadas na altura do anel inguinal profundo. Nós vimos anteriormente que o anel inguinal profundo é aquele em que você visualiza a emergência da artéria epigástrica inferior a partir da artéria ilíaca externa. Então, a localização dos sacos herniários acontece lateral a essa hérnia epigástrica inferior. No nível do anel inguinal superficial, que ele é mais inferior, nós vimos a relação dele com o trajeto do cordão espermático. Então, as hérnias inguinais indiretas elas são anteriores e laterais ao cordão espermático. E essas hérnias elas têm propensão a se estender
ao escroto ou o lábio maior na mulher. Não é uma complicação tão comum, mas quando ela ocorre, a herniação em direção ao escroto, a gente tem que sempre pensar no diagnóstico da hérnia inguinal indireta. Esse é um desenho esquemático mostrando a localização de uma hérnia inguinal indireta. Nós temos aqui o reto abdominal, os dois vasos ilíacos, veia ilíaca externa, artéria ilíaca interna, que é a que interessa a gente. A emergência aqui a partir da ilíaca externa da artéria epigástrica inferior, que tem um trajeto abaixo do reto abdominal no lado correspondente. Então notem que justamente aqui na região da emergência nós temos, olha, a formação de um saco herniário que vai penetrar o canal inguinal. Né? Ele chega até a região aqui do canal inguinal, do anel inguinal superficial. Então aqui na região do anel inguinal profundo, que é onde você tem a emergência da artéria epigástrica inferior, é a localização da hérnia indireta. E essa hérnia, a gente vê aqui pela posição, ela fica lateral à artéria epigástrica inferior. Como é que a gente localiza isso pela ultrassonografia? Então aqui um desenho topográfico e a correspondência com os cortes no plano transversal da região inguinal. Então nós temos aqui, olha, o músculo reto abdominal do lado direito, e esses três vasos aqui são a artéria epigástrica inferior com as duas veias epigástricas inferiores. Você vem descendo com o transdutor, nota que os vasos epigástricos inferiores eles vão se lateralizando, e posteriormente a gente tem que visualizar, olha, a entrada dessa artéria epigástrica inferior na artéria ilíaca externa. Então, essa é a região do anel inguinal profundo. E é justamente aqui que nós temos que focar o nosso estudo na pesquisa das hérnias inguinais. Se for uma hérnia inguinal indireta, a gente vai visualizar o saco herniário superior e ou lateralmente a artéria epigástrica inferior. Isso aqui é o lado direito do paciente, né? Então a parte lateral fica para cá e a parte medial fica para cá. O saco herniário ele aparece superolateralmente ao trajeto da artéria epigástrica inferior. Aqui no plano sagital, no maior plano do saco herniário, nós verificamos, olha, o anel inguinal profundo, o conteúdo da cavidade peritoneal, aqui no caso um conteúdo gorduroso, penetrando, olha, passando através do anel inguinal profundo, tem uma falha aqui, congênita, e entrando, olha, no canal inguinal. Né? A gente vê o saco herniário, a região do fundo do saco e o colo, que seria basicamente o anel inguinal profundo. Aqui o desenho esquemático mostrando, olha, o trajeto, a configuração do perfil de uma hérnia inguinal indireta. Notem a relação dela nesse plano sagital com a artéria epigástrica inferior. Ela passa anterior a essa artéria epigástrica inferior. São dois cortes de tomografia. À esquerda é um corte mais alto, no nível da articulação do quadril, e aqui à direita é um corte mais baixo, pegando já os tubérculos púbicos. Né? A sínfise púbica está aqui. A gente nota, olha, a artéria epigástrica, a artéria ilíaca externa. Esse vaso aqui é a artéria epigástrica inferior. Do lado esquerdo a mesma coisa, a artéria ilíaca externa e a artéria epigástrica inferior. Então, o saco herniário na hérnia inguinal indireta, ele vai se localizar lateral a essa artéria epigástrica inferior. Isso no nível do anel inguinal profundo, que é esse corte aqui. No nível do anel inguinal superficial, nós temos a estrutura do cordão espermático, que passa por dentro do canal inguinal, relacionada com o tubérculo púbico. Notem que ele fica lateralmente ao tubérculo púbico, tanto à direita quanto à esquerda. Aqui à esquerda a gente já verifica a presença de uma hérnia, coisa que não existe aqui. E essa hérnia, possivelmente, ela deve ser inguinal indireta, porque ela está mais anterior e lateralmente ao cordão espermático. Né?
Achurado em amarelo, nós temos, olha, a projeção do anel inguinal profundo à direita, à esquerda, com um possível saco herniário indireto lateral à artéria epigástrica inferior. A mesma coisa aqui. No nível do anel inguinal profundo, essa hérnia está vindo lá de cima até aqui embaixo. Eu estou no nível do anel inguinal superficial, que é esse aqui. Nós vemos a projeção de um saco herniário de uma hérnia inguinal indireta, né? Então ele fica superlateralmente ao tubérculo do pubis e em relação ao cordão espermático, essa hérnia inguinal indireta fica anterior e lateral. Nós temos aqui uma visão estática do anel inguinal profundo com a artéria ilíaca externa, a artéria epigástrica inferior, isso aqui é um corte em repouso. A gente nota que o anel inguinal profundo não apresenta nenhuma evidência de saco herniário anormal. E aí quando o paciente faz a manobra de Valsalva, isto é, ele aumenta a pressão na cavidade abdominal, a gente nota aqui, olha, a presença de uma protrusão de tecido gorduroso superior e lateralmente ao trajeto da artéria epigástrica inferior. Isso aqui, na verdade, é uma região inguinal direita, né? Então, lateralmente aqui ao vaso epigástrico inferior, a artéria, a gente nota uma protrusão de gordura compatível com uma hérnia inguinal indireta. No desenho, no esquema, amarelo é a hérnia, em repouso não tem nada. Quando faz a manobra de Valsalva, a protrusão de um saco herniário cujo conteúdo é gorduroso. Aqui uma sequência de 4 cortes na tomografia computadorizada de abdômen, começando aqui pelo lado esquerdo superior. A gente já nota, olha, a gordura do mesentério do intestino delgado borrada, infiltrada. Existe alguma coisa acontecendo, então, relacionado com as alças de delgado, que está levando a esse edema da gordura do mesentério. Descendo, a gente nota, olha, no nível do anel inguinal profundo, olha aqui a artéria ilíaca externa de um lado, do outro, a artéria epigástrica inferior, a gente nota a protrusão, olha, de tecido gorduroso e de alças intestinais, de mesentério delgado associado, lateral ao trajeto da artéria epigástrica inferior. Olha aqui o reto abdominal, a artéria epigástrica inferior sai da face posterior do reto, tem um trajeto oblíquo para entrar aqui na artéria ilíaca externa e lateral a ela um saco herniário. Ele vai crescendo, vai se avolumando, na verdade ele está descendo por dentro do canal inguinal, chegando até a região do anel inguinal superficial e entrando até mesmo na região do escroto. Então, uma hérnia indireta ingno-escrotal. No desenho esquemático, observem aqui o trajeto da artéria epigástrica inferior, chegando na artéria ilíaca externa e lateral à artéria epigástrica inferior, o saco herniário pintado aqui em amarelo. Esse é um vídeo, é uma região inguinal direita, para mostrar uma hérnia indireta. Olha aqui a artéria ilíaca externa, a epigástrica inferior está aqui. O saco herniário ele fica bem evidente quando faz a manobra de Valsalva. Tem alça aqui no meio, olha só essas estrias ecogênicas esbranquiçadas, isso é alça intestinal. A hérnia já aparece em repouso. Quando faz Valsalva, ela se acentua, o conteúdo gorduroso fica mais evidente. Eu vejo alça aqui também, olha, superficialmente ao saco herniário. Os vasos, a artéria superlateralmente à epigástrica inferior e em Valsalva fica bem evidente, olha, o aparecimento de uma volumosa hérnia indireta. Então eu comentei que uma maneira de você identificar a hérnia epigástrica, não, a hérnia inguinal indireta, é visualizar o saco lateral à artéria epigástrica inferior no nível do anel inguinal profundo. E no nível do anel inguinal superficial, eu já comentei superficialmente que nós utilizamos o cordão espermático, que é essa estrutura aqui, que possui vasos, nervos,
vasos deferentes. Na topografia do anel inguinal superficial, isto é, ali perto do tubérculo púbico, e verifica a localização do saco herniário. Se ele for anterior ao cordão, é um saco de uma hérnia indireta. Se for posterior ao cordão, é o saco de uma hérnia direta. Então, aqui nesse caso, à esquerda, nós verificamos, olha, o cordão espermático e existe uma protrusão de gordura por trás do cordão espermático, posterior a ele. Isso é um corte transversal de ultrassonografia. Então, aqui eu estou posterior ao saco espermático, então só pode ser uma hérnia direta. Nesse outro caso, nesse outro paciente, nós temos o cordão espermático também no plano transversal e a protrusão, olha, de gordura de um saco herniário com conteúdo gorduroso anterior ao cordão espermático. Então, só pode ser uma hérnia indireta. Então, essa é uma outra maneira de você identificar uma hérnia indireta e fazer o diagnóstico diferencial com a direta. É você estudar o anel inguinal superficial ali perto do pubis, identificar o cordão espermático e ver a localização do saco herniário. Às vezes, ali na região do anel inguinal profundo, quando a gente faz aquele macete da artéria epigástrica inferior, existe uma bagunça tão grande, uma hérnia tão grande, com alça, gordura, que fica muitas vezes difícil de você correlacionar a posição do saco herniário com o trajeto da artéria epigástrica inferior. Então aí você recorre a esse procedimento de estudar o saco herniário e a relação dele com o cordão espermático no anel inguinal superficial. Passemos agora então à hérnia inguinal direta. Essas hérnias são frequentemente bilaterais. São hérnias adquiridas por um defeito na região do tendão conjunto do músculo oblíquo interno e transverso. Essas hérnias, diferentemente da indireta, elas são mediais à artéria epigástrica inferior, localizadas numa região anatômica chamada de triângulo de Hesselbach. Essas hérnias no nível do anel inguinal superficial, elas são mediais e posteriores ao cordão espermático, como eu mostrei no slide anterior. Então nós temos aqui aquele esquema da região inguinal que eu já mostrei, e o defeito ele ocorre exatamente aqui, olha, na convergência das aponeuroses do músculo transverso do abdômen com o oblíquo interno. Eles inserem aqui no pubis e aí que você teria uma falha que propiciaria a migração do conteúdo da cavidade abdominal por meio desse defeito. Então, nessa junção que forma um tendão conjunto, né, do oblíquo interno transverso, é que nós temos o defeito que provoca a hérnia direta. Esse local da hérnia indireta, como já falei, é denominado de triângulo de Hesselbach. Ele fica medial ao trajeto da artéria epigástrica inferior. Aquele desenho esquemático mostrando a hérnia direta, aqui em vermelho, o canal inguinal, aqui a região do anel inguinal profundo. Então, se fosse uma hérnia indireta, a gente veria o saco aqui superolateralmente, a artéria epigástrica inferior. Como é uma hérnia direta, no triângulo de Hesselbach, nós verificamos a protrusão medial à artéria epigástrica inferior. O reto abdominal, essa artéria epigástrica ela vem por trás do reto e entra na artéria ilíaca externa. E esse triângulo de Hesselbach, ele tem como limites o ligamento inguinal, a artéria epigástrica inferior e o músculo reto abdominal. Então, essas aqui são as estruturas que delimitam o triângulo de Hesselbach, onde se localiza o saco herniário direto. Aqui uma tomografia normal, mostrando o nível do anel inguinal profundo, com a artéria ilíaca externa. Olha aqui o vaso epigástrico inferior chegando nela, não tem hérnia nenhuma, nem indireta, nem direta. E aqui uma tomografia alterada, o paciente ele tem uma hérnia inguinal direta, então a gente nota, olha, protrusão de gordura bilateral, medial ao trajeto da artéria epigástrica inferior. Então, se a gordura protruída se localiza medial à artéria epigástrica inferior, é uma hérnia direta.
Esse é um vídeo. Região inguinal do lado esquerdo, a artéria ilíaca externa, a artéria epigástrica inferior. Medial a ela, olha, quando faz valsalva, aparece protrusão de tecido gorduroso, olha, fica bem evidente, medial à artéria ilíaca interna. Mais uma vez, repouso, faz valsalva, olha como é que a gordura protrui medialmente a artéria epigástrica inferior. Isso aqui é medial e aqui é lateral. Isso é um corte transversal da região inguinal esquerda. E, finalmente, as hérnias do canal femoral. Elas são mais comuns em mulheres. Elas também frequentemente são bilaterais. Essas hérnias elas são consequentes a um alargamento do canal femoral. Por isso que é mais comum em mulheres, já que a configuração do quadril propicia que esse canal femoral seja mais largo do que nos homens. E em pacientes mais idosos, há uma tendência ao afrouxamento desse canal, a ele ficar mais largo e susceptível à protrusão do conteúdo da cavidade peritoneal através desse canal femoral. Essas hérnias elas acontecem mediais ao trajeto da veia femoral e muitas vezes elas podem sofrer encarceramento ou estrangulamento porque o colo dessas hérnias é um colo estreito. Então, fica mais predisposto a que o conteúdo da cavidade peritoneal fique aprisionado no interior do canal femoral. Nós temos aqui aquele desenho esquemático. Vejam que no nível do anel inguinal profundo não tem nada. O canal femoral ele fica abaixo do trajeto do ligamento inguinal e está relacionado aqui, olha, com a veia femoral comum, um pouco acima da emergência da veia safena magna. Então, nós temos aqui a protrusão, olha, de um conteúdo da cavidade peritoneal através desse canal femoral que propicia essa hérnia. Aqui é um plano transverso, né, da região do canal femoral. Aqui o acetábulo, o pubis, tubérculo púbico, ilíaco. Nós temos aqui um músculo ilio-psoas. E o que interessa aqui, o que é o canal femoral, na verdade? Ele é delimitado por algumas estruturas anatômicas. Anteriormente, pelo ligamento inguinal, que vem da crista ilíaca em direção ao tubérculo púbico, é a delimitação anterior do canal femoral. Posteriormente, pelo músculo pectíneo, que é esse achurado aqui em roxo. Lateralmente, pela veia femoral comum. E medialmente, por essa extensão do ligamento inguinal, que é o ligamento lacunar, que também se insere no pubis. Então, achurado aqui amarelo, nós temos o canal femoral. É por aqui que eu vou ter a protrusão do conteúdo da cavidade peritoneal, formando a hérnia femoral. Esse é um plano de corte transversal, de uma visão estendida de uma ultrassonografia. Nesse exame que eu fiz, então, olha, aqui o músculo ilio-psoas, a região, a projeção do ligamento inguinal. Aqui embaixo seria o músculo pectíneo. O tubérculo púbico se encontra aqui. A artéria femoral, veia femoral. Então, o canal femoral é exatamente esse espaço aqui, né? Eu achurei para mostrar de forma didática e mais facilitada os limites do canal femoral. Olha aqui o pectíneo, em azul, músculo pectíneo em azul, que faz a parte posterior do canal femoral, o ligamento inguinal, que é a parte anterior, e a veia femoral, que é a parte lateral desse canal femoral, né? O ligamento lacunar eu não consigo ver aqui. Mas esse espaço aqui delimitado pelo ligamento inguinal, veia femoral comum e pectíneo é exatamente o canal femoral. É por aqui que vai protruir o conteúdo da hérnia femoral. Nós temos aqui uma sequência de imagens no plano transversal, de regiões direita e esquerda. É um exame comparativo para mostrar o aspecto de uma hérnia do canal femoral. Então, eu tenho aqui o canal femoral normal do lado esquerdo, a artéria, veia femoral comum, canal femoral não tem nada. E do lado direito, olha,
Medial à veia femoral, eu tenho a protrusão de um saco herniário cujo conteúdo é gorduroso. Isso a gente faz com o paciente em ortostase, que acentua o aspecto de qualquer hérnia, seja ela femoral ou uma hérnia inguinal clássica. Comparando aqui o lado direito com o esquerdo, mais uma vez, o saco herniário bem evidente aqui do lado direito, medial à veia femoral, e aqui não tem nada, só tem o aspecto normal do canal femoral, medial à veia, não se encontra saco nenhum. Um outro caso que você já tinha, olha, em repouso, sem fazer nada, sem fazer valsalva ou ortostase, conteúdo gorduroso, em geral essa hernia femoral ela tem um conteúdo predominantemente gorduroso, medial ao trajeto da veia femoral comum. Em um outro caso, aqui em repouso já aparecia a hérnia medial à veia femoral e quando faz manobra de valsalva, isso fica bastante evidente, olha, a comparação do tamanho de um saco herniário com o outro. Eu achurei para facilitar o entendimento. Lado esquerdo, olha, veia femoral, artéria femoral, tem nada aqui. Lado direito, a artéria femoral, veia femoral e medial a ela, o saco herniário da hernia femoral. Mesma coisa aqui. Ortostase em repouso, já aparece aqui o saco herniário, medial a veia femoral, e fazendo manobra de valsalva ele fica mais evidente. Um outro caso. Então eu tenho aqui o canal femoral em repouso, veia femoral comum, tem nada aqui. Quando faz valsalva, olha, protrui um conteúdo gorduroso passando através do canal femoral.